A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para você que está acompanhando os estudos sobre a oração, algo tão importante nas nossas vidas. Eu sou o pastor Reginaldo Silva, da Missão Evangélica Pentecostal do Brasil, e quero aproveitar para mandar um grande abraço para todos os nossos amados irmãos, para toda a família pastoral. Que Deus te abençoe sempre. Eu quero ler aqui um texto da palavra do Senhor, que está em Mateus capítulo 7 e o versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, e o que busca, encontra, e quem bate, abrir-se-lhe-á. Então, é um texto que fala sobre a petição, sobre a oração, sobre a comunhão com Deus, sobre estar aos pés de Jesus através da oração. Nós encerramos o quarto vídeo, esse é o quinto vídeo da série sobre oração. Nós encerramos falando um pouquinho sobre o grande movimento de oração que começou através do Conde Zinzendorf, que durou 100 anos e era 24 horas de oração. André Murray declarou que a oração é o poder mediante o qual acontece aquilo que de outro modo não aconteceria. Por isso, a oração ela é a chave do céu para um derramar de um grande avivamento. Trata-se de algo que somente Deus pode fazer. O avivamento só Deus pode fazer. E Ele faz o avivamento, Ele derrama o seu fogo, a sua glória, através da oração. Quando a igreja se coloca de joelhos, ela se torna invencível. E na oração, a verdadeira relação, ela não acontece quando Deus ouve aquilo pelo que se ora, mas quando a pessoa que ora continua orando até ser ela quem ouça o que Deus quer. Disse Kierkegaard. O avivamento que houve em 1949, alguém já deve ter lido, você já deve ter ouvido, já lido sobre esse avivamento de 1949 nas Ilhas Híbridas, que ficam a noroeste da Escócia. É uma grande prova da relação da oração com o avivamento. Veja só, esse avivamento começou quando duas irmãs idosas, que foi a Peggy e a Krishna Smith, começaram a orar neste sentido com base na promessa de Isaías 44, versículo 3, que diz: porque derramarei água sobre o sedento e correntes sobre a terra seca. Elas começaram a orar, começaram a buscar a Deus, esta água do Espírito Santo, naquela terra que estava seca, naquele povo que estava sedento, e toda a ilha foi tocada pelo poder de Deus. Para vocês terem uma ideia, as brasas incandescentes foram espalhadas por toda aquela região. Cerca de 600 pessoas foram tocadas repentinamente pelo poder do Espírito Santo. Se ajoelhavam nas estradas em arrependimento, enquanto se dirigiam para a igreja. Imagina só, eram as pessoas caminhando para a igreja, eram as pessoas indo para a igreja, e o poder de Deus se manifestava de uma forma tão tremenda que na estrada onde eles caminhavam para chegar à igreja, eles já se ajoelhavam, eles já buscavam a Deus de forma extraordinária. O pastor Duncan Campbell, olha só, ele conduziu 4 cultos todas as noites, enquanto durava o mover poderoso daquele avivamento. Você imagina 4 cultos? Não é durante o dia, era à noite. Então, males social foram varridos, como por uma inundação nas comunidades tocadas por este avivamento maravilhoso. Homens e mulheres passaram a viver para Deus. A adoração familiar estava em todas as casas e nas igrejas 6 reuniões de orações todos os dias, diariamente. Então o avivamento se estendeu até os lares. As famílias começaram a buscar a Deus. As famílias foram tocadas por esse poder de Deus. É isso que nós estamos precisando nesses últimos dias. Nós, pastores, precisamos orar mais, precisamos buscar mais o Senhor, precisamos colocar as igrejas onde a gente dirige de joelhos na presença de Deus.
Certa feita perguntaram a Billy Graham qual era o segredo do avivamento. Ele disse: o segredo do avivamento são 3. Quais são? O primeiro é oração. E o segundo, oração. E o terceiro, oração. Nós precisamos orar. Precisamos buscar a Deus. Lembra de William Seymour, aquele lá do avivamento da Rua Azusa? Pois é, ele aumentou o seu tempo de oração diário, que é para 7 horas. Ele orava cerca de 4 ou 5 horas, e ele aumentou para 7 horas por dia, pedindo que Deus lhe desse o verdadeiro Espírito Santo, o fogo de Deus, com as línguas estranhas, e o amor de Deus e o poder de Deus, como os apóstolos tiveram. Era essa a oração dele. E o investimento pessoal a sós com Deus fez com que o coração de William Seymour se esquecesse de tal modo que contagiou os demais, ou que se aquecesse, aquele avivamento, a oração, aqueceu tanto o coração de William Seymour, que ele contagiou quem estava por perto dele. A cidade foi abençoada, porque a oração em secreto, ela é também um dos segredos do avivamento. E foi assim que William Seymour começou, orando em secreto, como diz Mateus capítulo 6 e o versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Então a intimidade pessoal com Deus jorra pelas vias públicas da vida. A nascente dos grandes rios normalmente está ligada às águas subterrâneas que emergem para a superfície. Então, grandes rios nascem em profundezas. Do mesmo modo, ocorre com os avivamentos. As nascentes estão no interior, no subterrâneo dos corações, profundamente apegados à presença de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que você possa refletir nesta mensagem, nessa série de estudos sobre oração, e comece a orar, porque é isso que nós vamos fazer, começar a orar. Aliás, nós já oramos em nossa casa, já oramos na nossa igreja. Nós temos um culto na igreja às 4 horas da manhã, e olha, e tem sido uma bênção. Isso a gente já aprendeu com o povo lá da Coreia do Sul, isso mesmo, que no final da Segunda Grande Guerra Mundial, a Coreia estava arrasada em saques, assaltos, crimes, misérias, até que alguém teve a ideia de começar a orar na madrugada, às 4 da manhã e 5 da manhã, e até hoje, todas as igrejas da Coreia do Sul, às 4 da manhã, já estão de portas abertas para a grande reunião de oração. O mesmo Deus que operou lá é o mesmo Deus que opera no nosso país, no nosso Brasil. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.